Olá, meu nome é Naete, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o dogma central da biologia. Bom, vamos lá. Ácidos nucleicos. Toda a informação que uma célula necessita durante a sua vida e de todos os seus descendentes está organizada em forma de código nas fitas de ácidos nucleicos, conforme o esquema abaixo. Os ácidos nucleicos são moléculas gigantes, formadas por unidades monoméricas menores, conhecidas como os nucleotídeos. Cada nucleotídeo possui, por sua vez, é formado por 3 partes: um açúcar do grupo pentose, um radical, o fosfato, e uma base nitrogenada. Existem 2 tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Ambos são polímeros lineares e nucleotídeos conectados entre si via ligações covalentes, denominadas ligações fosfodiéster. Mas qual é a diferença entre o DNA e o RNA? Vamos lá. A molécula de DNA é uma dupla hélice, cujas cadeias estão unidas por pontes de hidrogênios estabelecida entre purinas e piridinas complementares. A adenina sempre se pareia com a timina e a guanina com a citosina. O RNA é similar ao DNA, porém, ao invés da dupla hélice, o RNA é uma cadeia unifilamentada e possui a uracila ao invés da timina. Outra diferença é quanto ao açúcar. O DNA é uma desoxirribose e o RNA uma ribose. O RNA tem a função de interpretar o código contido na linguagem de nucleotídeo e descodificá-la para a linguagem de aminoácidos. A molécula de DNA é intermediária no fluxo de informação dentro da célula do DNA, as proteínas. Então vamos lá, dogma central da biologia. Em meados do século 50, já se pensavam na hipótese do DNA constituir um molde para a síntese de moléculas de RNA. Os RNAs, por sua vez, devido à sua mobilidade e flexibilidade, acoplam-se ao ribossomo e dirigem-se à síntese de proteínas. Baseado nesse raciocínio, Francis Crick propôs em 1956 o dogma central da biologia, salientado o fluxo indirecional da informação do DNA à proteína. Para compreender esse fluxo, utilizamos a ideia de molde. O DNA servirá de molde para a síntese de novas moléculas de DNA, que é a duplicação. A síntese de molécula de RNA faz a transcrição. Algumas dessas moléculas de RNA, que denominamos RNA mensageiro, poderia servir de molde para a síntese de proteína, que é a tradução, o que ocorre nos ribossomos. Nessa proposta, jamais as proteínas servem de molde à síntese de ácido nucleico ou de outra molécula de proteína. Esta hipótese tem sido confirmada no decorrer de quase 4 décadas de pesquisa. A proposta original foi ampliada nos últimos anos com a descoberta em 1970 da enzima transcriptase reversa. Foi esclarecido que é possível sintetizar o DNA utilizando o RNA como molde. Um pouco antes disso, por volta de 1965, foi demonstrado que o RNA também podia servir de molde à síntese de outras moléculas de RNA. Esse novo conhecimento permitiu que o dogma central se ampliasse, sem, contudo, perder a unidirecionalidade, ou seja, de ácido nucleico para proteína, conforme o esqueminha abaixo, né? Ocorre a duplicação, a transcrição, depois a transcrição reversa do RNA, a replicação e a tradução para a proteína.
Tipos de RNA. As células possuem muitos tipos diferentes de moléculas de RNA, que executam trabalhos diferentes. Os tipos de RNA que participam do processo de síntese proteica são o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O RNA mensageiro contém a mensagem que será traduzida em proteína, de sorte que a sequência de base de RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos nos polipeptídeos. Os RNAs transportador carregam os aminoácidos específicos para cada códon. O local de síntese proteica é o ribossomo, um complexo ribonucleiproteico, onde o RNA ribossômico associa-se à proteína específica. Bom, é isso aí. Toda a hipótese e teoria, em geral, são passíveis de críticas, modificações e até mesmo rejeições pela comunidade científica geral. O dogma central, por sua vez, não escapou de todos esses embates. Até hoje, ele tem sido considerado o pontapé inicial, uma espécie de arcabouço, onde os biólogos moleculares tentam acomodar as peças do quebra-cabeça para se entender o fluxo de informação genética dentro de uma célula qualquer. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.